E aí, galera assustada, Senhora Morte vem trazendo um vídeo com uma história aterrorizante para vocês. Hoje eu vou falar sobre as assustadoras aparições na fazenda Foxy Hollow. Localizada em Carmel, Indiana, num bairro nobre, a fazenda Foxy Hollow possui cerca de 72.843 metros quadrados e foi de propriedade da família de Herbie Baumeister, também conhecido como Brian, o Guapo. E foi nesse lugar, durante os anos 90, que o famoso assassino em série Herbie Baumeister matou 20 pessoas, todos homossexuais. Nascido em Indianápolis, Estados Unidos, em 7 de janeiro de 1947, Herbie teve uma infância normal, mas foi no início da adolescência que ele começou a apresentar um comportamento diferente dos jovens de sua idade. Seu principal divertimento era brincar com animais mortos e urinar nas mesas dos seus professores. Esse tipo de atitude fez com que a família procurasse ajuda médica e aos 16 anos foi atestado com esquizofrenia, mas não recebeu tratamento psiquiátrico. Ao atingir a idade adulta, Herbie teve vários empregos, mas permanecia muito pouco tempo neles, pois apesar de possuir grande ética profissional, ele apresentava um comportamento estranho que assustava seus colegas. Em 1971, ele se casou com Julie e teve 3 filhos. Em 1988, Herbie abriu 2 lojas de roupas usadas e sua vida melhorou, vindo a se tornar um empresário bem-sucedido e um respeitado membro da sociedade local. Foi nesse período que ele comprou a fazenda Foxy Hollow pela quantia de $1 milhão. A partir dos anos 90, durante o verão, Herbie mandava a esposa e os filhos para uma casa no lago de propriedade da família e, com desculpa que precisava cuidar dos negócios, aproveitava para pôr em prática seu instinto assassino. Ele então passou a frequentar bares gays, onde seduzia e levava suas vítimas para a morte. Como Herbie cometeu suicídio antes de ser interrogado, existem muito poucos detalhes do seu modus operandi. A polícia acredita que ele mantinha relações sexuais com as vítimas e depois as matava estranguladas, pois, segundo consta, Herbie era adepto da chamada asfixia autoerótica, prática que consiste em cortar a emissão de ar para aumentar a intensidade do orgasmo. As vítimas, após serem mortas, eram queimadas e as cinzas, bem como os restos dos infelizes, eram enterrados por toda a fazenda. Não demorou muito, o Departamento de Polícia de Indianápolis iniciou uma série de investigações para localizar os homossexuais desaparecidos. Em 1995, Herbie foi denunciado por um homem que conseguiu escapar do seu ataque. A polícia, então, alegando que Baumeister era suspeito nos desaparecimentos, pediram para revistar sua propriedade, que foi negado, não apenas por ele, como por sua esposa Julie. Mas um ano depois, em junho de 1996, com o casamento em crise, Julie pediu divórcio e permitiu que a fazenda fosse vistoriada, enquanto o marido estava ausente. No local, foram encontrados os restos mortais de 11 homens, incluindo crânios e mais de 150 fragmentos de ossos, porém apenas 5 foram identificados. Herbie, quando soube que estava sendo procurado, refugiou-se em Ontário, Canadá, onde, através das notícias nos jornais e televisão, viu que estava prestes a ser capturado. Ele então se suicidou com um tiro na cabeça. No bilhete de despedida, alegou estar deprimido pelo fim do casamento, mas nada revelou acerca dos assassinatos. No centro da fazenda Foxy Hollow, encontra-se uma mansão luxuosa e confortável, mas extremamente assombrada. Robbie e Vicky Graves são os atuais proprietários da granja e relatam coisas apavorantes das quais foram testemunhas. Eles contam que quando compraram a propriedade, estavam cientes do que havia ocorrido lá. Todavia, procuraram no início não dar muita importância.
Mas com o passar do tempo, a presença dos espíritos inquietos começaram a incomodar. Eles dizem poder sentir os espíritos e começaram a ocorrer coisas sem explicação. A dona da casa diz que a primeira experiência que teve foi alguns meses após a mudança. Ela viu o homem com uma camisa vermelha que saiu de dentro da casa e caminhou até o bosque. Quando ela fixou o olhar, percebeu que ele estava invisível da cintura para baixo e de repente desapareceu em direção ao bosque que fica ao redor da mansão, local onde o psicopata ocultava os cadáveres. Ela crê que ele queria lhe dizer algo, mas não conseguiu descobrir o que era. O casal também diz com convicção que os espíritos das vítimas e do assassino ainda habitam a mansão. A presença do psicopata é sentida constantemente no salão de banho, um dos lugares preferidos quando ele estava vivo. Mas, sem dúvida, o local de mais atividade paranormal é na piscina coberta, onde a maioria dos assassinatos ocorreram. Certo dia, Rob conta que foi até a parte de trás da piscina, onde está a sala da bomba, quando de repente sentiu uma presença atrás dele. Ao se virar, viu um vulto que saiu caminhando e sumiu próximo da piscina. O casal também conta que não é difícil encontrar no bosque pedaços de ossos humanos parcialmente queimados, o que os leva a crer que Herbie fez muito mais vítimas do que as que lhe foram atribuídas. No mesmo terreno da propriedade, existe um apartamento que foi alugado para um homem chamado Joey LeBlanc, que morou lá por cerca de 1 ano e meio e conta que viveu coisas assustadoras no lugar. Os objetos moviam-se sozinhos dentro do apartamento, sempre batiam na porta de entrada e eu ia ver e não havia ninguém. Certa vez, a porta que estava trancada se abriu sem que tivesse sido usado chave. Conta Joey assustado, que confessa que enquanto morou na fazenda, sentia constantemente a presença de mortos ao seu lado. Joey diz também que uma noite estava sentado na sala lendo um livro, quando viu o espírito de um jovem que estava materializado vir correndo do quarto em direção à porta de entrada. O dito fantasma parou em frente a ele, olhou por alguns segundos e desapareceu. Seu olhar era de desespero, relata LeBlanc. Existem também marcas de facadas na parede, o que deixa claro que Herbie deve ter tentado esfaquear um dos rapazes dentro desse apartamento. Outra manifestação paranormal assustadora que viveu LeBlanc foi quando estava tomando banho na dita piscina coberta e sentiu uma forte pressão ao redor de seu pescoço, como se alguém estivesse tentando estrangulá-lo. Eu senti as mãos e os dedos ao redor da minha garganta. Foi muito desagradável, confessa. Esse mesmo homem, caminhando pelo bosque que cerca a propriedade, encontrou um fêmur humano com cerca de 18 centímetros e também viu o tal fantasma de camisa vermelha que vi que havia visto. Não é de se admirar que num ambiente impregnado de má energia residual, onde houveram tantas mortes violentas e ainda existem restos humanos que nem foram identificados, ocorram tantas manifestações sobrenaturais, pois isso, sem dúvida, causa revolta e desespero nos espíritos que vagam atormentados pela propriedade, muitos deles sem nem saber se estão mortos ou apenas num pesadelo. A diferença é que, por pior que seja o sonho, nos acordamos dele, mas da morte não. É isso aí, galera assustada. Se gostaram do vídeo, deem um like e se inscreva no canal. Assim você estará ajudando a Senhora Morte a fazer mais vídeos interessantes para matar a curiosidade de vocês. E eu prometo não te visitar tão cedo.